Estamos de volta com Família na Real. Hoje, meu parceiro Elton Costa, estamos falando sobre transtorno do espectro autista e sua relação com o direito das famílias. Então, Elton, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. É valioso para o nosso telespectador do Família na Real. Elton, que é pai da nega, nós mostramos aqui no bloco anterior, Mariana, que tem TEA, não é isso? E está compartilhando conosco tanto os seus conhecimentos na área, porque realmente ele se especializou, por isso que eu fiz questão de conversar nesse mês, né, do autismo com o meu colega sobre esse tema. Inclusive, essa camisa está muito bacana, Elton. Achei muito bonita. Ela é bem interessante. Você me falou sobre a história dela, quer compartilhar aqui conosco? Isso, essa camisa, ela foi desenhada, pintada pela Letícia, né? Depois vocês podem procurar aí, Letícia Artista, tá, nas redes sociais. Ela é uma autista, sim, começo da vida adulta, né? E aí ela teve um suporte familiar, né, estruturado de tal forma que ela conseguiu, ela tinha muitas limitações de comunicação, de interação, então hoje ela já se desenvolveu bastante e é uma artista, então ela faz essas camisas. Isso aqui eu pedi para ela o ano passado, quando eu fui a um congresso no Rio de Janeiro, para uma palestra, eu disse, olha, eu queria que você fizesse alguma coisa relacionada ao autismo e que lembrasse Teresina. Então ela bolou isso aqui e eu achei muito legal. Ponte estaiada e os quebra-cabeças e tal. Então ela é realmente uma artista. Muito bacana. Elton, e você falou um pouco sobre o direito de você estar em teletrabalho, não é isso? No seu cargo que você ocupa. Então, eu queria agora conversar exatamente sobre isso. Quais são os principais direitos garantidos por lei às pessoas com autismo e às suas famílias? Queria que você compartilhasse conosco. Claro que a gente não vai poder falar todos, mas os mais importantes aqui para o nosso telespectador. Excelente, Rosa. Em 2012, aí só de uma forma bem simples, nós tivemos uma alteração. Nasceu, né, para o nosso ordenamento jurídico a Lei Berenice Piana. Então, qual foi? Ela trouxe vários parâmetros protetivos para as pessoas autistas, mas a principal, né, o principal dispositivo dela é dizer que a pessoa autista era pessoa com deficiência para todos os fins legais. Então, a partir dali, né, o que era somente para as pessoas autistas aumentou o leque. Por quê? Porque agora o que abraçava, o que protegia todas as outras pessoas com deficiência passou a proteger também os autistas. Então, vou trazer alguns, né? Como você me imputou, são muitos, mas eu vou tentar falar aqui dos principais. Então, em relação à saúde, nós temos, né, o direito a um diagnóstico precoce. Quanto antes esse diagnóstico acontecer, e aí, obviamente, respeitando a situação concreta, evitando diagnósticos, né, desnecessários, diagnósticos errados, buscando os especialistas, mas quanto antes esse diagnóstico vier, mais rápidas serão as intervenções, o tratamento, e melhores serão as chances de um desenvolvimento saudável dessa criança. Então, esse é o primeiro, né, dos pontos. O direito a um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar. Então, por ser uma questão muito ampla e por vir com algumas comorbidades, eu vou usar como exemplo de novo a nega, ela, além de ser uma pessoa autista, ela tem como comorbidades associadas, para facilitar o entendimento, particularidades associadas, o transtorno do déficit de atenção, né? Alguns têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela não tem o Hzinho da hiperatividade, mas ela também tem um transtorno do processamento auditivo central. Então, essas questões, elas levam à necessidade de um tratamento interdisciplinar. Aquela equipe com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com fonoaudiólogo. Então, esse é um direito também garantido. E aí, seja na rede pública, a gente esbarra na dificuldade dessas equipes multidisciplinares, seja na rede privada, através dos planos de saúde. Então, isso é um direito garantido que, por vezes, o plano não cumpre, mas aí, se judicializando essa questão, né, se consegue esse direito. Então, na área da saúde, eu diria basicamente esses direitos. Na área da educação, por exemplo, é obrigação
uma educação inclusiva e adaptada às necessidades, às particularidades de cada pessoa autista. Inclusive, a gente vai conversar mais detalhadamente sobre esse assunto que é muito polêmico, não é, Elton? Por que polêmico? Porque, infelizmente, as escolas não estão preparadas para receber esse tipo de tratamento, esse tipo de pessoa, de criança que tem TEA, assim como outros tipos de diagnósticos, né? Eu vejo, só o que eu vejo, são mães reclamando e mães angustiadas, mães tendo que judicializar por vezes, e é um ponto que merece muita atenção, não é isso? Isso, Rosa. E telespectadores, olha só. E, infelizmente, né, isso não é um privilégio, entre aspas, só da nossa realidade aqui em Teresina. Eu converso com colegas, né, que militam na causa em todos os lugares do Brasil, a situação é bem semelhante. Hoje o que as escolas entendem por inclusão é aceitar a matrícula, né? Então eu vou mais uma vez trazer o nosso exemplo. A nossa filha já está desde o primeiro ano na mesma escola, ela está no 5º ano. E todos os anos nós temos os mesmos problemas de adaptação curricular, de implementação do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, né, das adaptações das provas, é uma luta diária, reuniões, né, então isso ainda é um ponto bem sensível. Então hoje as escolas entendem, isso já está melhorando, né? Alguns anos era bem pior, mas ainda estou incluindo, aceitei a matrícula do seu filho. Porém, não dá ali, ao longo do ano, todo o restante do suporte necessário. Então não adianta colocar a criança com TDAH na primeira fileira, porque o laudo diz, de frente para o professor, se todo o restante da sala, à disposição da sala, o material didático dessa criança não está adaptado às suas necessidades, às suas particularidades. Porque o professor precisa também ser capacitado, saber como, por exemplo, fazer uma prova separada, isolada, por exemplo, na hora da leitura da criança. Então, cada um tem suas particularidades e é preciso essa capacitação também para os profissionais da escola. Isso. Desde aqueles, né, os professores, como todos aqueles que têm contato com a criança. É uma outra dificuldade que as famílias enfrentam, Rosa, e certamente muitos dos telespectadores vão se identificar com essa situação, né? A falta de capacitação dos profissionais das escolas, e aí sejam diretores, professores, orientadores, né, dessa lida diária, né, na parte dessa relação ensino-aprendizagem. Então, realmente ainda carecemos de muita capacitação, né, dos profissionais. Então, a gente também pode destacar, Elton, a questão da prioridade em serviços públicos, privados. Existe essa prioridade? Existe essa prioridade. Inclusive, aqui é interessante a gente diferenciar o que é prioritário do que é preferencial, né? As pessoas autistas, elas têm por lei a prioridade, ou seja, elas devem ser atendidas antes das pessoas não autistas, né? Não é aquela do caixa preferencial, não, é do caixa prioritário. Então, atendimento em órgãos públicos, serviços públicos, rede privada, tá? A pessoa autista, ela tem a prioridade no atendimento. E aí, obviamente, é preciso que também é uma garantia que essa pessoa esteja devidamente identificada. Então, hoje os órgãos expedem a que a gente chama de CIPTEA, né, que é a carteira da pessoa autista. Então, ela tem que andar identificada. Se me permite, Rosa, eu queria até aproveitar nesse momento sobre a questão da identificação, que é um grande problema que eu vivencio, né, e eu acho que muita gente vivencia. Hoje em Teresina nós temos regulamentadas vagas específicas para pessoas autistas. Vagas de estacionamento, seja em locais públicos, seja em locais privados. É uma obrigação legal. Mas eu vejo diariamente carros estacionados sem o cartão de identificação. Então, aí nós temos duas situações. Ou pessoas que não são autistas estão usando a vaga indevidamente, e algumas famílias que realmente são, mas não foram ainda buscar o cartão de identificação. O que é que isso pode ocasionar? A banalização.
Então a pessoa diz, minha filha é autista, é uma pessoa autista, ela está aqui no carro comigo, desceu aqui no supermercado. Mas coloque o cartão, porque quem passar e vai olhar vai dizer, não, aqui a pessoa está identificada, está fazendo jus à vaga. Exatamente. Então eu gosto de fazer esse alerta. Se dirijam ao S-Trans, é bem rapidinho, você leva o laudo, você já sai com o cartãozinho e já anda, né, devidamente habilitado. Elton, e a gente tocou aqui no assunto da legislação específica voltada ao autismo. Pode ser que os telespectadores não conheçam, que é a Lei Berenice Piana, que você tocou aqui, que foi uma lei de 2012 já, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, que reconheceu aí o autismo como uma deficiência para fins legais. Então, em relação aos direitos, o que ela trouxe de mais importante? Perfeito. Ela foi uma das pioneiras, né? Ela teve essa grande sacada de dizer que o pessoa autista era deficiente, pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, e ela trouxe os parâmetros, as balizas, né, protetivas das pessoas. Então ela falou de direito à saúde, ela falou de direito à educação, ela falou de direito, inclusão no mercado de trabalho. Então todas essas balizas, todos esses critérios ela trouxe. Então realmente a lei, por isso que ela é uma lei, né? Sempre que se fala em autismo se fala Lei Berenice Piana. E aí, para o telespectador que quiser dar uma olhadinha com mais calma, é a lei número 12764 de 2012. Sim. Tá? Então ela realmente é um marco legal. Inclusive, para ler um pouco por que se chama Berenice. Isso, porque que ela tem um trabalho a Berenice, ela é fenomenal, e tem um grande colega que tem um trabalho excelente da Polícia Rodoviária Federal. Ele é superintendente lá no DF, Fernando Cota. Então, se vocês puderem também, o diagnóstico do filho dele foi muito lá atrás, quando nem os médicos ainda haviam se especializado. Então, ele, lá em Brasília, ele ajudou a construir, né, essa normativa da Berenice Piana, e ele ajudou. Hoje tem um projeto sensacional que é a PRF Amigo dos Autistas. Então, dê uma pesquisada aí, ele é sensacional. Excelente. Então, Elton, a gente vai agora conversar um pouco também, novamente, falando na situação de divórcio, né? Trazendo aí para o direito das famílias, como é que ficam essas questões de guarda, pensão alimentícia, convivência, quando se trata de uma criança ou adolescente com autismo, né? Vamos aqui fazer uma troca legal para os nossos telespectadores. Isso, até porque você, né, vivencia isso no seu cotidiano de trabalho, né? Você assiste algumas, né, famílias, crianças e adolescentes nesse momento tão sensível da vida deles, né? Mas de uma forma bem simples, hoje já é tranquilo, né, que um filho, pessoa autista, ele pode ter uma pensão diferenciada do seu irmão, né? Aquela justificativa do pai, olha, eu já pago X para um, eu tenho que pagar o mesmo X para outro. Se esse outro filho for pessoa autista, é perfeitamente possível que a pensão dele seja um pouquinho maior do que o seu irmão. Por quê? Por conta exatamente das características, das peculiaridades e das necessidades que o autismo traz. Então ele vai precisar de terapia, pode ser que ele precise de medicamento, pode ser que ele precise de uma alimentação diferenciada. Então, essas particularidades devem ser e já são levadas em consideração na hora, né, inclusive de elaborar o pedido, não é isso, lá na defensoria, e na hora das decisões também. E é importante, mais uma vez, a gente tocar na questão do protocolo de aplicação com perspectiva de gênero, porque aí o juiz ele vai levar em consideração, e tem sido muito sensível, desde a aplicação, que agora é obrigatória, né, realmente a aplicação do protocolo, ela teve ali um período de adaptação, mas ela realmente tem que ser aplicada pelos juízes, e eles levam em consideração essa questão da mãe muitas vezes não poder trabalhar para se dedicar aos cuidados com o filho autista. Então, como é que essa mãe ela pode ter renda, a não ser o benefício que ela vai receber para o filho? Então, o juiz leva isso em consideração, porque a gente sabe que
não só a necessidade da criança, como a possibilidade do pai, mas também a questão da razoabilidade e da proporcionalidade também estão aí inseridas nesse contexto da pensão alimentícia. Então, o juiz vai dizer, ora, se a mãe está ali se dedicando à criança e é um trabalho, que é o que nós ouvimos aí falar no trabalho invisível da mulher, porque ele só é invisível, mas ele dá muito trabalho. Sim. E ele requer muito mais, ele não tem preço, na verdade, porque ele vem com afeto, ele vem com cuidado, ele vem com cansaço, ele vem com renúncia, e o juiz tem levado em consideração e deve levar em consideração, na hora de fixar a pensão, todas essas questões, bem como a questão também da guarda e da convivência. Procurar dividir essas tarefas, não é, Elton? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão da divisão das tarefas também na questão da aplicação do protocolo sob essa perspectiva. Excelente, Rosa. Como você bem pontuou do protocolo, né, ele é de observância obrigatória e ele vai influenciar na hora da fixação da pensão. Né? A mãe está lá cuidando diariamente do filho, então se o pai, aí a gente já pulando aqui um pouquinho para guarda e convivência, se o pai não convive, né, e aí a gente falou no programa anterior sobre guarda na perspectiva de divisão de responsabilidades. Então, se o pai não divide as responsabilidades, as tarefas, o cotidiano, não convive com essa criança como deveria, o protocolo vai acender a luz e vai dizer, olha, a gente não vai poder amarrar o seu pezinho e trazer você para conviver. Agora, isso tem, entre aspas, um preço. Uhum. Então, você vai, por conta disso, já que a mãe está sobrecarregada e você não quer, de forma voluntária, participar, dividir responsabilidades como deveria, você vai ter uma pensão acentuada. Por quê? Porque essa mãe está sobrecarregada, ela não tem como ir buscar trabalho, como você disse. Muitas vezes ela não consegue nem ter lazer, viver, porque ela vive 24 horas em função do filho. Então, em alguma medida, essa pensão no valor elevado para suprir essa necessidade. Para suprir essa necessidade, para que essa mulher... Custear diversas medicamentos, por vezes plano de saúde, que é caríssimo, e que somente o benefício não vai cobrir. É importante a gente esclarecer isso, porque tem pessoas que acham, a gente já participou de audiências em que os pais dizem, e eu digo pais porque realmente, mais uma vez, eu sempre reforço aqui, é a situação mais comum. Doutora, eu não preciso pagar pensão porque ela recebe um benefício. Isso. E aí, para deixar isso bem claro, aproveitando, né, que você já falou disso, são situações totalmente distintas. Né? A obrigação de sustento dos filhos é do pai e da mãe. Aí, voltando ao protocolo, como a mãe já contribui no sustento com o seu participar cotidiano, o pai vai em contrapartida, e aí para deixar claro, né, Rosa, para não, a gente fala porque esse é realmente a maioria dos casos, né? Verdade. Então, o pai usa muito esse argumento. Não, ele já recebe um BPC, então eu não preciso pagar. Isso não vai entrar na conta da fixação da pensão alimentícia. O que o juiz vai analisar é a necessidade da criança, a possibilidade contributiva do pai, mas essa parte dele já recebeu um BPC ou qualquer que seja... O valor da pensão vai ser realmente discutido ali.